Vamos começar um pouquinho, vamos fazer a dobradinha, né? Já que acertamos o texto a aula passada, vamos fazer essa dobradinha aqui, quem sabe dá na cabeça, isso é importante. Comentamos então, poeta modernista é poeta de cotidiano, legal? E jamais poetas acadêmicos, tá? Isso é a poesia dele, no Brinde no Juízo Final, ele diz, jamais poetas acadêmicos, né? Poetas que se isolam do cotidiano, da sociedade, da participação, legal? Então, poeta modernista é poeta de cotidiano. Começa com Eu e o Mundo. Eu e o Mundo são as poesias sociais, muita crítica social, muita esperança, tá? Quer dizer, é a antítese que ele tem, crítica e a esperança, nessa parte do livro, né? Poesias de crítica social. Tem a poesia que ele anuncia o fim do mundo. Olha lá, poema da necessidade. É preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los, é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Essa repetição é preciso, chama-se anáfora. E para que serve a anáfora? Para intensificar o sentimento. E qual é o sentimento que ele coloca aí? De repetição, da mesmice. É a mesma coisa sempre. Isso está levando os homens à morte, né? Então é anunciar o fim do mundo. Então esse poema ele propõe acabar com a mesmice, com a rotina. E depois, o Operário no Mar, ele propõe um novo mundo. O operário vai abrir o mar, portanto vai nos salvar dessa escravidão, como Moisés, e peixes escorrem das suas mãos. Portanto, os peixes que correm das suas mãos é Jesus, que fez a multiplicação dos peixes. Então, quem vai nos trazer fartura? O operário. Quem vai nos livrar? O operário. É o operário no mar, tá? Então, esse é o novo mundo, né? E o poema da necessidade, o fim do mundo. Bom, sempre poemas de muita crítica, muita esperança. Para Drummond, sempre felicidade é coletiva, não existe felicidade individual, ou vamos todos juntos de mãos dadas, ou ninguém vai, legal? Esse último poema do livro, tá? É o 28º poema do livro, ele é muito significativo porque sintetiza todo o livro. A soma da vida é nula, olha lá a crítica, legal? Ou pessimismo, a soma da vida é nula, mas ao mesmo tempo olha a esperança, já no verso de baixo. Mas a vida tem tal poder na escuridão absoluta como o líquido circula. Suicídio, riqueza, ciência, a alma severa se interroga e logo se cala. E não sabe se é noite, mar ou distância. E esse último verso é separado do poema mesmo. Triste farol da ilha rasa. Se tem um farol, tem o quê? Luz. E se tem luz, tem esperança. Essa é a ideia do livro, tá? É a crítica e a esperança. Isso é o cotidiano, o eu e o mundo. E ele tem também o eu e a cidade. Aí ele tem poemas de muita aproximação, de muito carinho que tem com a cidade, e poemas que as pessoas são alheias ao cotidiano ou alienadas totalmente à cidade. Nesse daí nós temos uma poesia de aproximação, uma poesia de participação, que é Indecisão do Meyer. É um poema piada, olha que bacana, tá? Então quer dizer, na década de 30, no livro Sentimento do Mundo, tem um poema piada. Teus dois cinemas, um ao pé do outro, por que não se afastam para não criar todas as noites o problema da opção e evitar a humilde perplexidade dos moradores? Ambos com a melhor artista, a bilheteria mais bela, que tortura lançam ao Meyer, né? Quer dizer, escolher o filme, né? E esse lado de escolher é Drummond, é a opção, né? Então, já que nós temos a opção em escolher, ele é existencialista. Então suas poesias são poesias existencialistas. No caso de aproximação temos um poema piada e temos também as pessoas alheias ou alienadas ao cotidiano. O privilégio do mar, né? Neste terraço, olha agora, mediocremente confortável, já percebeu a crítica? Mediocremente confortável, bebemos cerveja e olhamos o mar. Sabemos que nada nos acontecerá, o edifício é sólido e o mundo também. Depois tem mais uma estrofe e ele termina esse poema. Certamente, se houvesse um cruzador louco, quer dizer, se tivesse um navio de guerra fundeado na baía em frente da cidade, a vida seria incerta, improvável, mas nas águas tranquilas só há marinheiros fiéis. Como a esquadra é cordial, podemos beber honradamente nossa cerveja. Percebeu a alienação? Pessoas alheias ao cotidiano da cidade. Então são essas duas posturas, né? Quanto à cidade,
ou de aproximação, ou de afastamento, de alienação total. Legal? Bom, o Viagens na Minha Terra, que você lê, aquele monte de digressões, só começa a história do Carlos e da Joaninha no capítulo 10, e você fala, para que eu estou lendo esse livro, se são 10 capítulos de digressões de história, filosofia, literatura, geografia, para que eu estou lendo esse livro? Ele mesmo te explica no livro, para que serve o Viagens na Minha Terra. Isso está no livro. Eis aqui o que é possível ao progresso humano. Marcha para o progresso. Qual é o filósofo? Augusto Conte. Marcha para o progresso, Augusto Conte. Eis aqui a crônica do passado. A crônica do passado é a luta de Dom Pedro com Dom Miguel, né? A guerra civil em Portugal. São as digressões que ele coloca, tudo isso é a crônica do passado. Legal? A história do presente. Qual é a história do presente? O que Portugal é no momento em que ele escreve o livro Almeida Garré? Constitucionalista, portanto o regime é liberal, que ele tem muito orgulho disso. E o que representa o livro Viagens na Minha Terra? Um programa do futuro. Você só tem um futuro se você analisar o passado, entender o presente para construir um futuro. Legal? É esse o objetivo do livro. Portanto, é um livro nacionalista, de exaltação da pátria. Legal? Hoje o mundo é uma vasta barataria que domina é o rei Sancho, quando ele compara Sancho material e Quixote espiritual. E a marcha para o progresso é materialista. Olha lá, hoje o mundo é de Sancho, portanto, material. Depois é de vir Quixote. Sempre um à frente, ora outro, mas sempre caminhando juntos. Material e espiritual. A marcha para o progresso. Legal? Esse Viagens na Minha Terra e As Cidades e as Serras são os 2 livros de literatura portuguesa. Eles têm muitas coisas em comuns. Por exemplo, o contexto. A briga de Dom Pedro com Dom Miguel. Segundo, a filosofia positivista. Ambos se apoiam no positivismo, né? Aqui nós acabamos de ver. E depois, As Cidades e as Serras, a fórmula de felicidade. Suma ciência e suma potência igual a suprema felicidade. A fórmula de Jacinto é positivista. E temos mais uma semelhança. Olha lá, a Joaninha. A Joaninha do Viagens na Minha Terra é a menina dos rouxinóis. A Joaninha do Jacinto é a flor da malva. Fauna e flora representados. Representando o quê? A natureza. Portanto, se elas representam Portugal, então na verdade estão envolvendo um país mais bucólico, mais simples, né? De visão mais campestre. Essa é a ideia, um país mais puro que é Portugal. Então as Joaninhas, tanto de Viagens quanto das Cidades e as Serras, representam o amor, a pureza, a simplicidade de Portugal. Legal? Essa é a ideia. Eu espero que vocês tenham uma excelente prova, que vocês façam um vestibular maravilhoso, que vocês têm toda a condição para isso, tá? Muita força. Valeu, valeu. José. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia, ótimo. Primeira vez que a gente faz uma aula dessa, né? E aí a gente quer dar um negócio sobre gramática, a gente não quer errar. O que todo vestibular da FUVEST cobra de gramática? Cobra tempos verbais. Então assim, são 2 coisas que você deve ter em mente quando você vai analisar o emprego de tempos verbais. Primeiro, você tem que detectar qual é o tempo verbal. Sim, isso às vezes é possível. Você tem que identificar se é presente, se é pretérito perfeito, se é futuro do pretérito. Uma vez identificado o tempo verbal, você tem que perceber quais são os efeitos de sentido que decorrem do emprego de cada tempo. Então, qual foi a intenção do autor, do narrador, do eu lírico, ao empregar determinado tempo verbal? Por que ele usou o pretérito perfeito aqui? Por que aqui ele usa o mais que perfeito? Tentar detectar isso. E como a maioria das obras exigidas é de narrativa, nesse caso é muito forte o emprego do pretérito, em todas as suas formas. Então assim, a gente vai fazer uma pequena revisãozinha das 4 formas de pretérito, ok? Tomando o momento em que você lê o livro como um momento presente, tudo que ocorre para trás do presente, óbvio, são marcas de pretérito. Primeira distinção que a gente tem que fazer, qual é? Pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Qual é a diferença? Então vamos lá. O pretérito imperfeito é utilizado para quê? Para indicar as ações que ocorrem num ponto específico do passado. Então são os fatos relatados no pretérito perfeito que dão a fluência da narrativa. São eles que indicam as mudanças pelas quais as personagens passam. Tendo o pretérito perfeito como aquele que indica os fatos narrados, os fatos principais, o pretérito imperfeito indicaria fatos contínuos no passado. É legal quando você compara os dois, né? Quer ver um exemplo simples de uma narrativa assim? Entrei em casa, acendi a luz e fui até o quarto. Chovia forte e o rádio
tocava canções velhas. O entrei, o acendi, o fui, marcam ações que aconteceram num momento específico e que dão a sequência narrativa. Esse é o pretérito perfeito. Já o chovia, o rádio tocava, marcam ações que duravam no passado. E essa duração no passado é marcada pelo pretérito imperfeito. O pretérito perfeito, fatos pontuais que dão a sequência narrativa. E o pretérito imperfeito, os fatos contínuos que indicam o quê? As descrições, o pano de fundo da história. É muito legal que, se você entende essa diferença, você entende também a diferença entre os fatos no pretérito na vida da personagem. Se o narrador relata um fato no pretérito perfeito, significa que isso aconteceu uma vez. Então, de repente, o narrador fala: ele foi domingo de manhã na feira. Se ele foi, é pretérito perfeito. Isso aconteceu quantas vezes? Uma vez só. Agora, imagine que o narrador dissesse: ele ia domingo de manhã na feira. Se ele usa o pretérito imperfeito, significa que isso no passado se repetia. Então, legal, pretérito perfeito, fatos pontuais, que ocorrem no momento específico. E o pretérito imperfeito, fatos contínuos ou habituais no passado. Legal? Então a gente pega o pretérito perfeito como sendo o momento principal, o momento em que se desenvolve a ação. E dele surgem outros dois. Do pretérito perfeito, às vezes o narrador precisa voltar mais no tempo. Então, peraí, se ele vai mais para o passado, que nome eu vou dar para isso? Pretérito mais que perfeito, que marca uma segunda volta no tempo. Então vamos lá, às vezes o narrador é obrigado a relatar um fato e depois comentar um fato anterior, algo que aconteceu antes. Então ele vai mais para o passado. Por exemplo, entrei em casa e logo percebi que alguém passara por lá e deixara a TV ligada. O entrei e o percebi, fatos principais, pretérito perfeito. O passara e o deixara ocorrem antes do perfeito, mais que perfeito. E por fim, embora não pareça, nós temos mais uma forma de pretérito, que é o futuro do pretérito. E começa com o futuro, a gente acha que é um negócio que ainda vai rolar, mas o futuro do pretérito é também uma manifestação de passado. Só que ele é posterior ao fato principal, portanto posterior ao pretérito perfeito. Assim que entrei em casa, lembrei que meu primo passaria por lá e me deixaria os documentos. Olha só, a passagem do primo e a entrega dos documentos se dão depois do pretérito perfeito. Se é depois do pretérito perfeito, é futuro para ele, futuro do pretérito. Legal, gente? Então aí estão as 4 manifestações de formas do pretérito. Como a maioria dos textos que você tem que ler são textos narrativos, é muito comum você ter que observar o jogo entre esses tempos. Então aí a gente pega talvez o livro em que isso seja trabalhado da maneira mais fantástica, que é o Vidas Secas. Vamos pegar um trechinho e fechar os 4 num mesmo trecho do Vidas Secas? Lembra, gente, capítulo 12, penúltimo capítulo, mundo coberto de penas. O Fabiano deixa a casa, olha no bebedouro e vê as arribações, lembra disso? Aquele monte de aves que estão cobrindo, estão tentando matar a sede, estão esperando os animais morrerem para se alimentar disso, e aquilo vai revoltando o Fabiano. O que ele faz? Ele pega uma arma e vai atirar nas aves, e aquilo vai ser o alimento. E aí esse trechinho é narrado para a gente, observe. Desceu da ribanceira, apanhou lentamente os cadáveres dos pássaros, meteu-os no aió, que ficou cheio, empanzinado, retirou-se devagar. Aqui ele usou só o pretérito perfeito, que está narrando os fatos que vão acontecendo com o Fabiano. Aí, o narrador vai mostrar para a gente algo que ia acontecer depois disso. Ele, sim, a Vitória e os 2 meninos comeriam as arribações. Ele está buscando a comida. O jantar ia ser depois. Depois do pretérito perfeito é o quê? Futuro do pretérito. Olha que legal. Então por que o narrador usou o futuro do pretérito ali? Para falar não de algo que estava acontecendo naquele momento, mas algo que aconteceu um pouquinho depois. Depois do pretérito perfeito, futuro do pretérito. Mas eu gosto mais do parágrafo de baixo, em que ele briga com as outras 3. Você vê de modo recorrente os fatos que se desenvolvem com Fabiano ocorrendo. Subiu, avizinhou-se dos juazeiros, suspirou, sentiu um peso enorme. Isso é tudo que está acontecendo com ele naquele exato momento, que está acontecendo uma vez. Mas ele também tem traços, marcas de elementos, o pretérito imperfeito, de fenômenos que aconteceram com uma duração maior. Isso que é muito legal. Observe a pergunta na segunda linha do segundo parágrafo. Por que seria que o coração dele se apertava? Pretérito imperfeito. Gente, imagine que a pergunta fosse: por que seria que o coração dele se apertou? Se fosse se apertou, quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes ele se entristeceu? Uma. Quando o narrador coloca apertava, significa que esse sentimento de dor, de sofrimento era recorrente para o Fabiano. Olha que legal. Então ele vai usando essa distinção entre formas de pretérito. E o que eu acho mais interessante é que nesse parágrafo o Fabiano começa a lembrar de muitas coisas que aconteceram com ele. E ele vai usando para mostrar isso o quê?
o pretérito mais que perfeito. Se a narração se dá no pretérito perfeito e o narrador começa a mostrar coisas que aconteceram antes do perfeito é o quê? Mais que perfeito. Muito interessante você perceber como nas formações com o mais que perfeito nós temos referências a momentos anteriores do Vidas Secas. Estamos no capítulo 12, o mundo coberto de penas. Fabiano começa a lembrar de coisas que aconteceram antes do perfeito mais que perfeito. E tudo que aconteceu antes do capítulo 12 é passado daquele momento. Então, por exemplo, ele fala, coitadinha da baleia, matara forçado por causa da moléstia. Ele está lembrando de qual capítulo? Capítulo 9, morte da baleia. O capítulo 9 é antes do 12. Então, pretérito mais que perfeito, antes do perfeito. E depois ele coloca, depois voltar aos látigos, às cercas, às contas embaraçadas do patrão. Agora ele está fazendo uma referência a qual capítulo? O capítulo das contas. Olha que legal, nós estamos quase no final da narração, ali no capítulo 12. Ele está usando o pretérito perfeito ali. Tudo que ele narra para trás do perfeito já aconteceu, é antes do perfeito, ele usa o mais que perfeito. Eu acho que você pode aplicar essa mesma lógica de análise, perfeito, imperfeito, mais que perfeito e futuro do pretérito, você pode usar em qualquer texto narrativo. Funciona sempre da mesma lógica. Vocês lembram como a coisa termina, né, gente? Termina, esse é o finalzinho do capítulo 12. Na sequência, o capítulo 13 é o capítulo da fuga. E aí você vai ver que a miséria é cíclica, né? Eles começam migrando e terminam migrando, né? E esse desespero do romance cíclico, ou seja, a miséria vai se repetir, vai se repetir. Acho que ninguém quer isso, né? Acho que o que a gente quer é evoluir, passar por novas experiências, né? Então, gente, eu acho que é hora de um novo ciclo, acho que é hora de uma nova vida. Tenho certeza que o ano que vem a vida de vocês vai ser diferente, vai ser muito melhor.